Vamos falar hoje de Duna Parte 2. É simplesmente incrível ver como Denis Villeneuve conseguiu evoluir todos os aspectos do Duna Parte 1 nesse segundo filme aqui, inclusive a ação, que foi uma das coisas que eu mais critiquei na primeira parte. Eu acho a ação do Duna Parte 1 muito feia, muito mal coreografada, mal dirigida, mal editada, principalmente aquela sequência do Jason Momoa no corredor. Eu acho aquela sequência péssima. E eu até entendo, sabe? Não era muito foco do Villeneuve a ação propriamente dita no primeiro filme, sabe? Era mais pra mostrar, né, apresentar o universo pra gente, apresentar a Arrakis, os Harkonnen, os Atreides e principalmente fazer a gente se importar com a jornada desse cara que é o Paul Atreides, e ele consegue isso. Ele me deixou instigado a ir assistir essa segunda parte e me deixou ainda mais instigado pra ver uma parte 3, porque ele conseguiu. Ele simplesmente conseguiu fazer eu me importar com a jornada desse maluco. E cara, o Duna Parte 2 é disruptivo em todos os aspectos. Quase todos, porque a ação eu ainda acho que precisa melhorar. E eu vou explicar. E enquanto o primeiro filme era essa coisa mais calma, somente pra apresentar o universo pra gente, nesse aqui o cara já entra em todas as questões possíveis, sabe? Mostra mais dos Fremen, da cultura deles, aquilo que parte deles acredita, né, que vai vir um dia o Messias, e parte não acredita, né, acredita que eles mesmos têm que fazer por eles e que não vai vir Messias nenhum e que eles são a própria esperança, né, deles. Vemos mais sobre Gid Prime, sobre os Harkonnen, vemos mais sobre a Arrakis propriamente dito, né, sobre os vermes, como é que eles funcionam, pra que eles servem ali junto dos Fremen, e claro, a própria jornada do Paul Atreides, da mãe dele e até mesmo da irmã dele. E é muito interessante porque se por um lado o Duna Parte 1 fala mais sobre política, o Duna Parte 2 fala muito mais sobre religião, né, e sobre aquilo que alguns Fremen acreditam e outros não, né, do Messias propriamente dito. Cada coisa que o Paul Atreides faz, o personagem do Javier Bardem já, né, fala que tá nas escrituras e de que ele é o cara que vai trazer esperança pros Fremen, levar eles para o paraíso, né? Assim como alguns acreditam, assim como eu acredito, né? Pra quem não sabe, eu sou cristão, acredito que Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou, que o dia vai voltar para levar a sua igreja e tudo mais. É basicamente o que tá na Bíblia. E o mais legal dessa jornada toda é você ver o ponto de virada do Paul Atreides, né? De que primeiro ele diz que ele não é o Messias, de que ele não quer saber de nada disso, ele só quer aprender a cultura dos Fremen e ter a vingança dele. Mas quando ele toma aquele elixir da vida, né? Ele vê ali o passado, presente e futuro, ele aceita esse chamado, né? Ele vê que de fato ele é esse cara, de que ele vai ali comandar e tudo mais, e ele tem um ponto de virada muito interessante na personalidade dele, que o Timothée Chalamet consegue entregar muito na atuação. O cara arrebentou nesse filme. E claro, não só ele, a Zendaya entrega quando ela tem que entregar, Javier Bardem, o personagem do Austin Butler, que de primeira eu não gostei muito da apresentação dele, sabe? Não senti toda aquela imponência e força de guerreiro, não senti que ele é um guerreiro realmente forte e astuto na apresentação dele, porque ele meio que lutou ali com dois que já estavam meio na pindaíba, o outro ali que tava um pouco mais saudável, mas ele conseguiu vencer, né? Mas eu acho que ele só consegue mostrar a garra dele de fato um pouco mais pra frente, quando ele já tá em Arrakis e encontra o personagem do Dave Bautista, né, e dá aquele chutão nele, faz ele beijar os pés dele. Ali eu acho uma cena maravilhosa, mas a atuação do Austin Butler, a caracterização dele, o design do personagem dele, estão tudo assim, maravilhoso. E obviamente seria chovendo molhado se eu viesse aqui e só ficasse falando que Duna é lindo pra caramba, de que o Denis Villeneuve e o Greg Fraser mandaram bem pra caraca na direção e na cinematografia. E sim, mandaram muito bem. Tinha vezes que a cinematografia do filme, né, todas as imagens e planos que eles fazem usando luzes e sombras, usando, né, de formas geométricas em Arrakis, tudo aquilo misturado com a trilha do Hans Zimmer, tinha horas que enchiam os meus olhos de lágrimas, porque é uma coisa tão épica, uma coisa assim que preenche a tela e você fica tipo, meu Deus do céu, como é que alguém pensou pra conseguir filmar e montar uma composição linda dessa, sabe? E tudo isso, né, a cinematografia, a trilha sonora, as atuações excelentes, tudo isso nos leva para aquela declaração do Villeneuve que ele disse que o cinema não pode ser calcado só no diálogo e que se ele pudesse fazer um filme inteiro só sem diálogo, e eu concordo muito com essa declaração dele. Não que o diálogo não seja importante pro cinema, ele tem a sua importância, mas a gente tá falando
falando do audiovisual. A gente tem 1001 elementos que a gente pode colocar num filme. Você não pode se calcar só no diálogo. O diálogo não tem que ser a única coisa que vai fazer a sua história andar, sabe? Porque senão eu escutava um podcast, eu não ia no cinema. E esse é um dos maiores problemas dos filmes atuais, principalmente os da Marvel. É o tempo todo o pessoal falando coisas pra cena acontecer, pra cena desenvolver. E, sabe, pro filme andar, e não pode ser só assim. Você pode se utilizar da trilha sonora, você pode se utilizar somente da atuação da pessoa, você pode se utilizar somente de uma forma, de uma luz, de uma sombra, você pode se utilizar de muitas coisas pra poder passar a mensagem que você quer. Você não pode se calcar só no diálogo. E eu particularmente gostaria muito de ver esse tal filme aí do Villeneuve sem diálogo, né, porque... o cinema mudo era isso, né? Claro, tinham falas, entre aspas, que eram legendadas, mas a maioria esmagadora dos filmes era só música e a cena acontecendo, sabe? Senhora Pilacina, voulez-vous la taximita? Les juntas sous la cita. Tula, 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 uá. Mas agora pra falar sobre a ação, que eu ainda acho que é um baita pecado de Duna, porque não tá no ponto ainda, sabe? A coreografia melhorou, mas eu acho que a direção e a montagem ainda precisa melhorar, porque era corte o tempo todo, sabe? Eu queria uma ação mais limpa, sabe? Um filme tão contemplativo quanto Duna, com planos tão abertos, com takes tão lindos, fazer uma ação tão cortada quanto aquela, eu não acho que seja o ideal, sabe? Eu gostaria de ver uma ação muito mais limpa, entendeu? Mais plano aberto, mais plano de sequência na ação. Eu acho que traria muito mais vida pra essas sequências. E óbvio, a batalha final, aquele exército indo lá invadir o local onde estava o Imperador, eu gostaria muito que aquela cena fosse mais longa. Porque montou um exército todo, tava todo mundo fazendo um plano, todo mundo preparado, todo mundo indo pra batalha, e acabou tão rápido, do nada, assim, você pisca o olho e o Potter já tá lá dentro matando o Baron Harkonnen, tá lá querendo duelar com o Imperador, e assim, foi muito rápido. Porém, aquilo que o Villeneuve tinha que fazer e entregar, ele conseguiu. Que era fazer a gente embarcar na jornada desse cara, do Poatreides, da mãe dele, dos Fremen, de Arrakis e de comprar a briga desse maluco que agora vai duelar com as outras casas, né? E eu quero muito ver isso. Villeneuve, por favor, agiliza uma parte 3 pra gente. Não fica nesse negócio de vai fazer outras coisas. Não, ninguém quer saber de outro filme seu. Agiliza essa parte 3, porque eu tô doido pra saber mais sobre a história desse cara.